Lisandro Azugaray, o argentino artilheiro, e eu quero falar também hoje sobre o Pedro Ferreira, jogadoraço, que está chamando a atenção e já estava no banco de reservas do São Paulo contra o Botafogo, é um monstro, e eu quero atualizar também sobre tudo o que está rolando no São Paulo Futebol Clube, as notícias de quem volta e como que o São Paulo, principalmente, prepara o time para jogar agora na Libertadores da América, que é na quinta-feira, e o Tricolor Paulista tem um time completaço e dá para roubar a cena lá em Quito, ganhando da LDU e encaminhando esse tetracampeonato de Libertadores da América. É ou não é? Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Ó, olha no meu olho aqui, ó. Chega nesse like maroto, like brabão aí pra dar aquela moral e se inscreva aqui no canal quem não tá ligado ainda o que é isso aqui. Só que é o canal de São Paulino, clubista, que puxa a sardinha pro São Paulo mesmo, mas sempre na certeza de que o São Paulo Futebol Clube, ele é o superlativo, ele é o extraordinário, o melhor time do globo terrestre e sistema solar aí. Venham todos comigo então. Vamos lá falar do São Paulo Futebol Clube, o time melhor do mundo mesmo e sem zoeira nenhuma. Eu quero dar agora as boas-vindas para Luiz Gustavo, o meia volante, o volante zagueiro que volta para o time do São Paulo agora 100% recuperado do problema de saúde que teve. Seja muito bem-vindo, meu maestro, meu capitão. É o seguinte, Luiz Gustavo, vira zagueiro, meu parceiro. Sabe por quê? Porque de volante o bagulho tá ruim lá pra você, viu? Ficou difícil, o Luanzito voltou, Luan tá lá jogando, Luan não acha espaço porque o Pablo Maia parece um cometa raro que passa por aí, joga tudo e mais um pouco. E aí o Marcos Antônio é um meteoro também, um cara zica de tudo, um dos melhores segundos volantes do mundo, que vai voltar pra Europa, tenho certeza absoluta. E o Bobadilha, se liga só. Bobadilha quebrou o silêncio sobre ficar ou não no time do São Paulo, né? E aí o que aconteceu? Você tá se perguntando, mas como assim Bobadilha? É isso mesmo. Bobadilha, numas pesquisas recentes, ele foi eleito o jogador de maior valor no São Paulo Futebol Clube, até pra negociar ele por aí. E aí o que aconteceu? Bobadilha, ele teve uma contusão e tal, mas depois ele se recuperou no São Paulo e começou a jogar com o técnico Hernan Crespo. Só um parênteses, quando o São Paulo contratou, Rui Costa viajou na madrugada, no apagar das luzes, na calada, na surdina, pra comprar o cara rapidinho, porque o Palmeiras estaria ali comprando ele pra colocar no lugar daquele Richard Rios, que é um jogadoraço também. E aí o São Paulo deu o boné no Palmeiras, trouxe o Bobadilha, colocou o cara aqui, o cara teve pouquíssimo espaço. Agora ele retomou o espaço dele e quando perguntado qual que era o caminho, qual a trajetória, pra onde que ele vai, ele falou: eu nunca pensei em largar o São Paulo. Eu queria era trabalhar mais aqui. Falei com o técnico e estou trabalhando e ajudando. Então hoje o Luiz Gustavo volta para o time do São Paulo com Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson. É de volante que o São Paulo não precisa. Fora o Luan. Então, zagueiro, talvez hoje um reserva do Sabino, né? O São Paulo gosta de pegar zagueiro canhoto por na esquerda, o destro por na direita, as coisas malucas, né? Quando tinha João Miranda, o Ed Carlos, destro, ganhou um Mundial no São Paulo com Lugano e Fabão, né? Então não precisa bater com a perna canhota. Lembra do Ataíde de Gil Guerreiro? Uns coisos aí que dirigiram o São Paulo. Não, o zagueiro tem que bater com a perna esquerda. Aí tivemos Léo Pelé, Luiz Eduardo, Edson Silva, os caras da canhota aí, da perna esquerda. Não tem lógica nenhuma, na minha opinião. Então, já que o São Paulo agora tá colocando o Sabino pra jogar quase todo o jogo, porque ele bate com a perninha canhota, então que coloque também agora o Luiz Gustavo para ser reserva do Sabino. Aí o São Paulo monta o quadro de zagueiros completo. Para pensar, é o Sabino com o Luiz Gustavo, Alan Franco e tem também o Arboleda, Ferrarese e Tolói. São 6 zagueiros finalmente. Acho que Alan Franco, Arboleda e Ferrarese titulares. Os reservas Tolói, o Sabino e também o Luiz Gustavo. Pode dar certo, o negócio fica bom também pro nosso lado. Então, Luiz Gustavo, seja bem-vindo de volta, cara. Tô empolgado. Você é um cara que soma, nunca subtrai, não. Você só agrega, viu? Jogador monstruoso. O Mailton também é outro que pede passagem ali no time do Tricolor Paulista, né? Porque ele chegou no São Paulo com números assim extraordinários na equipe de Série B do Chapecoense. Ele chega com inúmeros gols, inúmeras assistências e agora o São Paulo contando somente, tem o Mike também, né? Mas contando somente com o Cédric Soares, o São Paulo agora deve dar chances para o Mailton jogar
O Crespo, se tem uma coisa que ele tem feito, é dar chance para jogador que mereça. Ele tem colocado uma maneira de escolher o time com base realmente no treino. Então quem treinou melhor vai jogar e tal. E aí o Maílton chegou e o Cédric Soares, convenhamos, né? Um bom jogador, tá legalzinho, melhorou de novo depois da chegada do Crespo. Ele já deu uma melhoradinha no segundo, terceiro jogo do Crespo. O Crespo entendeu o que extrair do Cédric Soares. E agora o São Paulo conta com um jogador que não tá mal. Mas chegou o Maílton, né? Que deve ser o zica da balada, deve ser o zica dos zicas da lateral direita. E vem pro São Paulo pra ser o melhor volante do futebol brasileiro. Eu tava olhando aquele Vitinho, que teve aquele encontrão lá, que era pra ser expulso contra o Sabino no São Paulo e Botafogo. E o Vitinho jogou absolutamente nada, hein, cara. O Maílton vai chegar aqui no Brasil pra Série A, né? Ele era da Série B Brasil. Chapecoense é Brasil, queira ou não, né? E aí agora o cara vai chegar aqui pra jogar no São Paulo. Por que ele não pode ser o melhor lateral do Brasil? Deve ser sim. Acho que em números ele já é. Tem aquele William do Cruzeiro muito bem também, o do Flamengo lá. Agora, hoje, o Maílton pode vir a ser o melhor lateral do futebol brasileiro e eu estou muito empolgado. Tão empolgado como eu vou falar com vocês agora sobre esse rapazinho aqui, ó. Pedro Ferreira, de 18 anos, jogador da equipe de base do São Paulo, um meia criativo de tudo, é um meia totalmente criativo. Craque de bola, visão de jogo apurada, muito apurada mesmo. O cara sabe tocar, o cara sabe identificar quando o companheiro precisa receber um passe mais açucarado e ele chama a atenção na equipe de base do São Paulo, não só pela sua habilidade, por sua parte técnica, como também o seu espírito de liderança. É um cara só de 18 anos que tem sim muito a entregar já por conta de uma vida rodada já no futebol. E aí o São Paulo, olhando para esse Pedro Ferreira, apareceu contra o Botafogo mesmo, lá no Brasileirão, nos relacionados, apareceu um tal de Pedro Ferreira lá. Você falou, o que é isso aqui? Quem é esse cabra aqui que vai jogar no São Paulo? Quem é? E ele acabou não entrando. E aí surgiu a matéria agora mostrando que o técnico, a comissão técnica do Hernan Crespo já puxou o cara, que está indo agora para o time profissional do São Paulo e que ele é uma das grandíssimas esperanças de jogador meia criativo do time do Tricolor. Nós temos hoje o Rodriguinho, que é um meia muito... Eu falei isso hoje de manhã, né? Engraçado. Eu não vim falar do Rodriguinho aqui, tá? Não quero ser repetitivo, não. Quero falar do Pedro Ferreira. É que o Rodriguinho eu falei hoje mais cedo. Ele me lembra, guardadas as devidas proporções, não tô comparando técnica, não. Mas o estilo de jogo é mais puxado pro do Kaká e do Juninho Paulista, que eram meias de carregar a bola, velocidade, drible e tal, do que Paulo Ganso, Ricardinho, esses caras que é um futebolzinho de toque de bola, cadência e tal. Rodriguinho não é o cara do toque de bola, ele é o cara de pegar a bola e driblar, é o cara de pegar a bola e correr. E aí olha agora pro Pedro Ferreira, é um jogador que ele tem a parte técnica apurada. Ele é o jogador meia antigo, meia clássico, sabe? Que joga pra caramba, que toca e me voe, toca aqui, recebe ali e vai que eu vou tocar, faz e me abraça. Sabe o famoso faz e me abraça? É ele, o Pedro Ferreira, e é um jogador que o São Paulo está lapidando e preparando para ser o próximo craque, o próximo fenômeno do time do Tricolor. Aí acho que a coisa vai ficar muito boa pro nosso lado, vai ou não vai? Eu acho que vai, vem comigo que nós vamos falar agora de muitas e muitas coisas nesse vídeo. Agora o vídeo vai aquecer, eu quero falar sobre Lisandro Alzugaray e também falar sobre o ataque do time do São Paulo, que hoje conta com 4 peças, nós só sabemos que um desses 4 irá jogar. O resto não passa de dúvida e que o técnico Hernan Crespo está preparando algo ali pra gente. Vem comigo então, chega aí, vem cá. Meus amigos, é muito complicado, né, entender qual que é o time do Crespo. Por que o Arboleda estava no banco o jogo passado? Por que o Ferrarese estava no banco o jogo passado? Por que o Maílton não entrou no jogo passado? Será que ele já ganhou a titularidade da Libertadores, né? Por que no banco... Por que estava o Alisson ali e o Pablo Maia com o Marcos Antônio no banco? Era a volta da contusão? Não sei. O Ferreirinha estava no banco, né? E aí também teve o Rigoni no banco. O Tapia entrou jogando com o Dineno, depois entrou o Tapia, depois entrou o Rigoni.
E saiu de Neno. Então o que o Crespo está enxergando desse time é que o Luciano deve mesmo ser o atacante centroavante do time do Tricolor, o falso 9, né? E aí o São Paulo deve mesmo ter o Ferreirinha como companheiro do Luciano contra a LDU na Libertadores da América. Só que o Crespo ele colocou meio que um time reserva contra o Botafogo e ganhou. Então o Crespo ele protagoniza hoje um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro como técnico e é um cara que está ensinando como fazer sim. Agora ele tem o Tapia de Neno e tem também ali o Rigoni que podem fazer ali uma disputa de posição com o Ferreirinha, mas pelas últimas informações que eu obtive, o Ferreirinha sai jogando e o time do São Paulo deve ter uma zaga que eu não sei qual que é ainda, nem tampouco o lateral direito, eu também não sei. Agora, Enzo Dias, Bobadilha e Marcos Antônio, ou Pablo Maia e Marcos Antônio, e na frente ali Rodriguinho deve jogar junto com o Ferreirinha e também o Luciano. O time do São Paulo, o esboço é mais ou menos esse. E o time da LDU, ele tem um jogador chamado Lisandro Alzugaray, que é um argentino de 34 anos, que está detonando ali na LDU e é um jogador que o São Paulino, o São Paulo, tem que ficar muito atento. A LDU, ela teve uma novidade que o técnico Thiago... Não é Thiago Carpini, é o Thiago Nunes. Ele assumiu o time da LDU. Lembra do Thiago Nunes? Atlético Paranaense, foi pro Corinthians, babá, acabou que deu tudo errado na carreira dele como técnico de futebol, não deu certo em lugar nenhum mais. Ele assume a LDU. Na LDU, ele tá razoável. A LDU, ela conta muito com a altitude para trabalhar, né? E esse Alzugaray, o Lisandro, ele tem 10 gols e 4 assistências em 35 jogos. Então, em 35 jogos, ele tem não só os 10 gols, como 4 assistências. É muito gol e muita assistência em 35 jogos. O cara tá participando bastante dos jogos aí e dos gols. E é um jogador argentino de 34 anos que ele é utilizado justamente para esse tipo de campeonato, esse tipo de competição como a Libertadores. Não é no campeonato equatoriano que ele tem que deitar e rolar, é sim na Libertadores. Então o São Paulo, que conta hoje com um dos seus principais pontos positivos, é o sistema defensivo do Tricolor Paulista, o São Paulo tem que se ligar também que a LDU, ela vai se preocupar muito em contra-atacar o São Paulo muitas vezes, mas na altitude vai dar o abafa para o São Paulo cansar e eles não cansarem mesmo que tenha a altitude e consigam surpreender o São Paulo e vir de lá de Quito pra cá pro segundo jogo já com o resultado feito. O São Paulo vai pegar a LDU em Quito, lá no campo dos caras. Aí lá tem a altitude. O São Paulo normalmente, e não só o São Paulo, muitos times mesmo, não costumam voltar com resultados assim elásticos. Deu tudo certo jogando na altitude e tal. Isso não acontece, né? Então, nada melhor do que ter o técnico Crespo, que ele não esconde de ninguém que ele é um técnico totalmente resultadista. Resultadista é o cara que luta pelo resultado. A plasticidade, a beleza do futebol, aquela coisa... Aquela pintura, sabe, assim, de Salvador Dalí, aquela coisa, nossa, o que eu estou assistindo aqui? Aí o Crespo não tá muito aí pra isso, não. O Crespo, ele usa de resultadismo pra impor as suas ideias de futebol. É comum ver o time do técnico Hernan Crespo não golear o Cruzeiro e o Botafogo e ganhar de uma maneira linda de 1-0. Por que foi lindo de 1-0? Porque o São Paulo criou inúmeras chances de gol e o Botafogo não criou nada. O Botafogo veio com um time ali bastante completinho, não todo, mas bastante completinho, enquanto o São Paulo colocou um time bastante reserva, fora os contundidos, e conseguiu ganhar do Botafogo. Um time sensação. É verdade, o São Paulo também ganhou do Inter, ganhou do Atlético Mineiro, desde que o Crespo assumiu, ganhou do Corinthians. O São Paulo de Crespo tem sido um modelo de futebol pra quem não tem grana, pra quem não tem um elenco do Palmeiras e Flamengo. O Abel Ferreira tá bem? Eu tenho certeza que está. O palmeirense acha diferente. Tudo bem, né? Quer demitir o Abel Ferreira aí? Demite aí. Eu tô torcendo pra demitir mesmo. Mas eu sei, olhando aqui com o olhar de fora, que o Palmeiras tá bem, que o Abel Ferreira sobra. Aqui no Brasil é muito bom técnico. E o Felipe Luiz no Flamengo lá encaixou, né? É uma seleção, os caras têm uma seleção de verdade, um baita time carésimo. E o Felipe Luiz, ele tá ali pra trabalhar mesmo. Não é um bobão da bola, não. Um aventureiro, um pardal, um inventor. Não, ele sabe ser técnico. E é surpreendente de ver o trabalho do Felipe Luiz. Então, enquanto tem o Felipe Luiz no Flamengo jogando bem e o Abel
no Palmeiras jogando bem, o Crespo no São Paulo não fica atrás não. E o Crespo consegue fazer o que o Abel faz e o que o Felipe Luiz tem feito sem ter o dinheiro investido, sem ter a tranquilidade de uma diretoria endinheirada, de tudo que o São Paulo tem de qualidade hoje, não tá fora do campo com a diretoria do São Paulo. Ela tá sim no empenho que a torcida tem para com o time, a paixão e o amor que a torcida tem para com o time, que impulsiona mesmo, que leva o time pra cima mesmo, e o resto é o Crespo com seus pupilos ali, que são jogadores de muito valor, como todos eles, Pablo Maia, Arboleda, os que chegaram agora aí, como Marcos Antônio e o Bobadilha não mais, né, já chegou faz tempo, mas o Wendel, o próprio Cedric, que merece elogios, os caras que estão se ambientando e a cada dia melhorando, como o Alan Franco, o Ferrarese e o goleiro Rafael, tá tudo caminhando muito lindamente no time de São Paulo, e é nesse espírito que nós vamos conseguir o Tetra Campeonato da Libertadores, e vai ser esse ano aqui, vai ou não vai? Eu sei que vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!